Página de abertura. Livro Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Número da mensagem: 24. Título: Renúncia. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma ante o sol da verdade e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco até ao fim dos séculos. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos, é um prazer novamente estarmos juntos, dando continuidade aos estudos gravados do nosso Jefa do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje, nós vamos dar continuidade com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos atualmente estudando o capítulo 5 e vamos estudar dos itens 22 ao item 24. Esses itens, eles tratam, vamos consultar aqui o nosso roteiro, tratam de... As comunicações têm o seguinte título: são todas comunicações dos espíritos. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido, é o item 22. O item 23, os tormentos voluntários. E o item 24, a desgraça real. É interessante notar que todos esses itens, eles estão sob um mesmo ponto de vista, sob uma mesma tônica. E qual é a tônica? É a tônica da nossa miopia, da nossa falta de visão mais ampla em relação à vida, em relação a seus acontecimentos, em relação ao modo como nós devemos procurar encarar os acontecimentos que nos chegam, pelos quais nós somos afetados. É essa a grande proposta da doutrina espírita, revelando que nós somos espíritos. Ela procura proporcionar para nós uma mudança do nosso ponto de vista, o que nem sempre nós conseguimos e o que nem sempre é tão fácil, porque nós acabamos continuando encarando e vivendo a nossa vida material sob esse prisma justamente da matéria, sem conseguir ver as situações todas sob esse prisma mais amplo do espírito, esse prisma mais amplo da vida que continua após a desencarnação. E isso está muito ligado às questões culturais, está muito ligado às questões da vida comum, né? Por exemplo, geralmente nos filmes, como é que o herói ele vence? O herói vence ficando vivo. O herói vence com a riqueza, com a saúde, enquanto que o vilão, ele morre. O vilão morre. O vilão cai em desgraça, ele é preso, ou então ele morre. É como se a morte fosse uma punição, a retirada da vida em relação
ao vilão, é uma punição que ele sofre. E isso está, portanto, ligado muito à nossa cultura, ao modo como nós vemos as questões. Mas, justamente no item 22, é que os espíritos vão falar, e é Fenelon quem nos diz, a respeito dessa questão de se fosse um homem de bem teria morrido, mostrando que a vida nos é dada para o nosso progresso. Então, como nós estamos encarnados para progredir, estamos encarnados para realizarmos as tarefas a que nós nos propusemos antes de encarnar, seja as tarefas que nós mesmos escolhemos, ou as tarefas que nos foram propostas por aqueles espíritos que apoiam a nossa encarnação, apoiam a nossa tentativa atual de progresso, nós devemos permanecer na vida corporal o tempo necessário para que nós possamos nos emendar. Então, quando um homem, uma pessoa dita de bem, morre, na verdade ela completou a sua tarefa, ela completou a sua romagem terrena e não precisa mais ficar ligada ao seu corpo material. Enquanto que aquele outro, que nem começou a sua tarefa, que ainda está ligado ao mal, que ainda não percebeu a real finalidade da encarnação, da sua vida, ele vai permanecer por mais tempo. Ele vai ficar mais tempo aqui justamente para que aprenda, para que ele possa continuar tendo essas oportunidades. E aí, a comparação que é feita em relação a essa situação é em relação ao encarceramento, à prisão. O que nós diríamos se uma pessoa que já tivesse cumprido o período necessário, né, para pagar a sua dívida com a sociedade, lá presa, permanecesse preso por mais tempo, enquanto que outro, que ainda não pagou a sua dívida com a sociedade, que ainda tem uma pena mais longa para cumprir, fosse colocado em liberdade? Porque, na verdade, a morte é a libertação do espírito, é a libertação que vai permitir com que o espírito volte ao seu ambiente natural, ao seu ambiente original. Portanto, a morte não é uma punição, a morte é o nosso retorno ao nosso estado original. Mas nós a encaramos muitas vezes como uma punição, como uma coisa terrível, como uma coisa triste. Então, existe uma frase que nós destacamos aqui no item 22, que é a seguinte, né? Que nos é dita: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Então, nós devemos parar de censurar, de achar ruim aquilo que nós não podemos compreender, e temos que ter a noção de que Deus é justo em todas as coisas. Então, aquela pessoa má que nós imaginamos que deveria pagar de alguma forma, ela, na verdade, tem que permanecer por mais tempo, porque é esse tempo necessário para o seu progresso. Então, aquela pessoa dita de bem, ela justamente tem uma vida muitas vezes mais curta para que ela possa, para que ela justamente, cumprindo a sua missão, possa retornar a esse estado de felicidade, saindo dos sofrimentos que são inerentes à vida material. E aí nós imaginamos, mas e quando pessoas aparentemente tão boas sofrem muito? Ora, isso Kardec aborda em um texto da Revista Espírita, falando do sofrimento dos homens de bem, falando que muitas vezes aquela pessoa que já é mais avançada moral, intelectualmente, ela pode passar por sofrimentos porque o seu trabalho levou a, digamos assim, a benefício de tantos, né? Digamos que foi um trabalho mais externo que ela fez para fora, enquanto que, muitas vezes, no final da sua vida, os sofrimentos pelos quais ela passa, aquilo ali serve justamente para ela, para que ela possa entender que esses sofrimentos são necessários e que ela, se cumpri-los, né, com resignação, com tranquilidade, com fé, aquelas últimas provas vão levá-lo mais adiante. Então, como nós ainda, espíritos imperfeitos que somos, temos questões relacionadas ao nosso passado, mesmo aqueles indivíduos ditos de bem, aqueles indivíduos em que nós reconhecemos valor moral, valor intelectual, ou têm ainda questões pessoais pelas quais devem passar, ou esses sofrimentos podem ser, na verdade, provações, as quais eles também se propõem para servir-nos
de exemplos. Depois nós temos a questão dos tormentos voluntários, que é o item 23. O item 23, ele vai falar a respeito das questões dos sofrimentos que nós provocamos para nós mesmos, pelas nossas invejas, pelo nosso ciúme, pelo fato de nós nos querermos colocar acima dos outros de uma forma indevida, de nós nos acharmos melhores do que os demais. Então, nós acabamos nos propondo objetivos, nos propondo questões materiais, levando a nós mesmos o sofrimento, porque nós não entendemos a existência material com a tônica que ela deveria ter. Então, esse sofrimento que nós mesmos provocamos, nós não estamos incluídos aí naqueles aflitos que são bem-aventurados. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, ele falava dos sofrimentos que nos tocam, mas que aos quais nós nos propomos antes da encarnação, ou que nos acontecem durante a encarnação, para que nós possamos aprender com esses sofrimentos através da nossa fé, da nossa resignação, e não desses sofrimentos que muitas vezes acontecem conosco pela nossa falta de visão, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. E existe uma questão muito interessante, que é a questão 487 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta em que os espíritos efetivamente mais se preocupam conosco. O que leva eles a ficarem mais conduídos em relação aos nossos sofrimentos? O fato de nós sofrermos faz com que os espíritos se entristeçam? E a resposta é muito interessante. Não faz. Os espíritos se preocupam mais pelo modo como nós reagimos ao que nos acontece do que pelo fato em si, do que pelo que efetivamente nos acontece. Porque muitas vezes, tomados por situações que nos parecem desagradáveis, que nos parecem tristes, mas muitas vezes reagimos com o desânimo, com a inconformação, com a blasfêmia, questionando a Deus sobre aquilo que nos está acontecendo. E isso nos afasta dos bons espíritos, porque isso mostra em nós ainda um coração endurecido, uma falta de compreensão das leis de Deus. E nós já lemos aquela frase que nós destacamos do item 22, que Deus é justo em todas as coisas. E essa é uma verdade da qual nós devemos nos compenetrar. Difícil, certamente, complicado ainda, porque nós gostaríamos que a nossa vontade fosse feita e não a de Deus, que muitas vezes nós não compreendemos, né? E quando nós começamos a fazer a oração dominical, o Pai Nosso, né? Dizemos que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é uma verdade que está sendo novamente expressa aqui, mas que muitas vezes nós não entendemos bem. E aí nós nos queixamos, e aí nós reclamamos daquilo que nos está acontecendo. Portanto, os espíritos acabam se importando mais do modo como a gente reage do que com aquilo que efetivamente nos acontece, porque eles sabem que aquilo que nos acontece, muitas vezes nós escolhemos para nos levar mais adiante, para que nós possamos ficar mais destros, mais habilitados a praticar a nossa fé, a nossa resignação e a nossa coragem frente àquilo que nos acontece. E, por fim, o item 24, que trata da desgraça real, mostrando para nós que muitas vezes nós consideramos também desgraças essas dificuldades que nós temos, pelas quais nós passamos, mas os espíritos nos alertam o seguinte, né, e vamos consultar aqui, tirando a frase diretamente do Evangelho, né, que a desgraça real não está no fato, mas nas suas consequências. Então, alguma coisa que nos parece desagradável, triste no momento presente, ela será e se constituirá numa desgraça real, né, dependendo das suas consequências. E os espíritos dão um exemplo, uma tempestade, né, que derruba árvores, mas que saneia o ambiente e permite que o ambiente mude de uma forma melhor, a princípio parece uma coisa ruim, mas as suas consequências são as melhores. Da mesma forma, as circunstâncias da nossa vida material, que a princípio nos parecem ruins, mas que levam ao nosso aprendizado,
ao nosso crescimento, elas efetivamente têm uma boa consequência, ainda mais, como dizem os espíritos, se estiverem ligadas a boas consequências para além da vida atual. E nós vemos isso muito presente no livro Céu e Inferno, na segunda parte, quando Kardec coloca os exemplos, mostrando que a felicidade ou a infelicidade pelas quais os espíritos passam está ligada diretamente ao modo como viveram suas vidas. Como praticaram o bem, a caridade, o amor, se praticaram ali justiça, amor e caridade da melhor forma que podiam. Mas, por outro lado, né, se foram almas que tiveram vidas confortáveis, né, vidas boas, e evidentemente não estamos aqui condenando a procura por uma vida material confortável, uma vida boa, mas se essas situações nos levam, como dizem os espíritos aqui, a sermos almas amolentadas pela indiferença e pelo egoísmo, aquilo que nos parece uma grande vantagem, uma coisa muito boa na nossa vida corporal, porque ela está lotada de conforto e de felicidade, infelizmente proporcionará a nós momentos difíceis de nosso retorno ao mundo dos espíritos. Então, a doutrina de modo nenhum condena que nós procuremos ter uma vida com conforto, uma vida com conforto material, uma vida em que nós possamos ter, possamos progredir materialmente, e é uma coisa que, como sociedade, devemos também procurar estender isso a todos, a tanta gente que vive em tantas condições difíceis, de miséria mesmo. Estamos aí como sociedade para resolver esses problemas, para que todos nós possamos ter o mínimo necessário para uma vida digna, né? Como diz a questão 930 do Livro dos Espíritos, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, nós temos como sociedade que nos organizar segundo a lei do Cristo, para que todos possam ter o mínimo necessário para as suas necessidades. Mas, se a satisfação das nossas necessidades nos leva a sermos espíritos amolentados, indiferentes com o sofrimento do próximo, egoístas, aí sim está a desgraça real, porque isso não terá boas consequências para nós, espíritos imortais. Então, meus amigos, vamos encerrando aqui o nosso estudo, mostrando, né, e novamente relembrando que todas essas três comunicações, elas se reúnem sobre a tônica do ponto de vista que nós ainda, mesmo sendo espíritas, temos a dificuldade de encararmos tudo aquilo que nos acontece de um ponto de vista mais justo, de um ponto de vista mais verdadeiro, que é o ponto de vista do espírito. E é esse esforço que nós devemos procurar ter para que a nossa vida seja mais plena, para que ela seja mais produtiva, para que nós possamos cumprir o objetivo que é comum a todos nós, de sairmos dessa vida melhor do que nela entramos. Que Jesus possa abençoar nossos esforços sempre.